é o seguinte, o governo da Ucrânia convidou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de ser favorável à Rússia, a visitar Kiev para que compreenda a realidade da agressão russa. Lula recebeu ontem, segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para promover uma mediação internacional da guerra, ou seja, promover a paz. Exatamente, e foi uma visita bastante interessante, bastante complicada ao mesmo tempo, porque Lavrov é um diplomata muito experimentado, ele tem quase 20 anos à frente do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, é muito popular no país dele e chegou aqui e, claro, deu logo uma declaração que em russo dizia que o Brasil e a Rússia têm posições muito semelhantes na guerra. A tradução para o inglês já não falava exatamente a mesma coisa, falava que os dois países têm posições únicas. Entre a tradução e o que ele quis dizer, o fato é que Lavrov tentou capitalizar essa viagem para dizer que o Brasil está do lado da Rússia, o que a gente sabe que não é verdade. O presidente Lula tem criticado todos os lados dessa guerra, os dois países envolvidos e os países que alimentam a guerra enviando armas e munição para a Ucrânia. Então, sobra crítica para todos os lados quando se trata do governo brasileiro. E ontem, o assessor do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, fez críticas duríssimas à posição do governo brasileiro. Disse que o Brasil estava papagueando, copiando, simplesmente repetindo o que chamou de propaganda da Rússia e da China a respeito dessa guerra. Ou seja, já colocou Brasil e China como se estivessem do lado da Rússia nessa guerra, o que também não é verdade. Bom, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, depois dessas declarações que deu ao lado de Lavrov, acompanhou o ministro russo, que se reuniu também com o presidente Lula. E depois dessa reunião com o presidente Lula, ele repercutiu a fala do americano, disse que desconhecia essa fala, que não concorda com ela e que, durante a reunião de Lavrov com Lula, o que se conversou foi paz. Se falou de paz, não se falou de guerra, insistindo, claro, com a proposta do Brasil de tentar criar um grupo de países que seja capaz de negociar a paz nesse conflito e não continuar alimentando a guerra. Essa é a posição do governo brasileiro, que continua sendo a mesma depois das críticas dos Estados Unidos e depois do golpe de mestre, digamos assim. Críticas dos Estados Unidos e também da União Europeia, que se manifestou também ontem, certo, Cris? Olha, Roberta, todos aqui, Elô, o que a gente está vendo nesse jogo de palavras, desde que o Lula se tornou presidente e começou a falar sobre esse assunto, em primeiro lugar, a postura soberana de um governo eleito, o governo brasileiro, que se relaciona, que é da tradição diplomática do Brasil, desde que o Itamaraty foi criado, é da tradição se relacionar com vários países, com alguns momentos de alinhamento, claro, aos Estados Unidos, ao longo da sua história, mas em outros momentos, nos momentos em que o Brasil pôde exercer a sua soberania, sempre procurou ser um interlocutor confiável para o mundo e não apenas para um lado ou outro do mundo. O Lula acerta desde o momento quando propõe a paz, quando propõe a discussão da paz e não da guerra. E a gente vê Estados Unidos e União Europeia, ou Estados Unidos e OTAN, claro, com a União Europeia também, na verdade, estimulando a guerra. Isso é claro, isso é desde o início, isso é muito visível, que a Ucrânia, digamos assim, que os Estados Unidos estão num confronto com a Rússia, terceirizando esta guerra para a Ucrânia, E Elô caiu, Cris caiu. Não, cara, a Elô tá aqui, a Cris eu continuo aqui. Sim. Mas olha,
A Cris Vamos lá, voltou. Voltei. Não, voltei. Então, rapidamente, para fechar. E a questão de fundo, só para resumir, para não ficar uma argumentação muito longa, a questão de fundo os Estados Unidos, né, não admitem contestação à sua hegemonia. Né? Claro, só fazer uma observação, a invasão da Rússia à Ucrânia é errada. Né? É errada, é condenável. Né? Agora, dado o jogo de xadrez que está montado hoje, né, a direção certa é apontada por Lula, é a tentativa de construir a paz. Só que os Estados Unidos não aceitam nenhum tipo de contestação à sua hegemonia. E aí, quando a China entra, né, e a visita do Lula à China ressaltou muito isso, né, destacou muito esse papel da China. Quando a China entra, a coisa fica ainda muito mais complicada, né? Porque a China é o poder ascendente que, em algum momento, vários historiadores dizem isso, superará, né, ou enfrentará a hegemonia dos Estados Unidos. Né? Não é a Rússia, é a China. Agora, um processo desse não acontece em alguns anos, leva décadas para um país perder a sua hegemonia. Quando o Reino Unido era o poder hegemônico, né, sobre o planeta, né, teve que acontecer, aconteceram 2 guerras para que os Estados Unidos, né, sobrepujassem a hegemonia do Reino Unido. E a partir da Segunda Guerra, os Estados Unidos passaram a ser esse poder hegemônico no mundo. Né, no mundo, inclusive travando guerras, né, completamente sem sentido em várias partes do mundo, mas guerras que atendiam a seus interesses geopolíticos, estratégicos, né, de dominação de recursos naturais e tudo mais. O que os Estados Unidos estão percebendo, né, é que a China, talvez, né, em algum momento, supere a sua hegemonia. E é isso que os Estados Unidos estão resistindo de toda forma. É um processo lento, vai levar décadas e, para encerrar, o Brasil, evidentemente, sabendo desse cenário muito melhor do que eu estou descrevendo aqui, né, terá que, por meio da sua diplomacia, né, construir as pontes necessárias, importantes, para não apenas sobreviver a esse confronto de placas tectônicas, né, Estados Unidos e China, né, mas para muito mais do que sobreviver, para também ter uma voz importante e também ser ouvido, né, neste processo que, como eu disse, a gente vai assistir durante décadas. Talvez o dia que a China conseguir ser esse poder hegemônico, eu nem estarei mais aqui para ver isso acontecendo. Mas a direção é essa, e não sou eu que estou dizendo, são vários historiadores que apontam nesse caminho, e os Estados Unidos sabem disso, por isso tamanha reação.